Sabe quando a gente fala em dominar uma habilidade? Parece que é um destino final, né? Um lugar onde a gente chega e pronto. Mas quando o assunto é trabalho em equipe, a história é um pouco diferente. O domínio, na verdade, é uma jornada, um amadurecimento que nunca para. E é exatamente nessa jornada que a gente vai embarcar hoje para entender como levar uma equipe para outro nível. Isso já nos leva direto para aquela pergunta que tira o sono de muito líder por aí. Por quê? Mesmo com gente super talentosa no time, tantas equipes parecem que ficam patinando, sabe, sem nunca atingir o verdadeiro potencial. A resposta, como a gente vai ver, raramente está nas habilidades técnicas. Ela está naquela dinâmica invisível que ou une ou acaba separando o grupo. Para ajudar a gente a desvendar esse mistério, nós vamos usar uma espécie de mapa, o modelo superpoderoso de Pat Lencioni. O que eu acho mais legal nesse modelo é que ele não foca só no que as equipes deveriam fazer, mas principalmente nas armadilhas, nas disfunções que impedem que elas cheguem lá. A ideia central por trás de tudo isso é simples, mas ao mesmo tempo transformadora. Pensa assim, as habilidades de cada pessoa são como uma faísca. Numa equipe que não está em sintonia, essa faísca se apaga rapidinho. Agora, numa equipe coesa, essas faíscas se juntam e criam uma verdadeira fogueira. A coesão do time não é só um bônus não, hein? É o combustível. Bom, então vamos dar uma olhada no que costuma dar errado. Lencioni identificou 5 disfunções que funcionam como uma erosão, sabe? Vão destruindo a eficácia de uma equipe de forma sistemática, começando lá na base de tudo. E a base de tudo, onde tudo começa ou desmorona, é a confiança. E não é aquela confiança superficial, do dia a dia. É uma confiança que nasce da vulnerabilidade, onde as pessoas se sentem seguras para admitir que erraram, para pedir ajuda. Sem isso, cada um fica na sua própria trincheira. E a colaboração de verdade, bom, ela simplesmente não acontece. E quando não existe essa confiança, o que surge em seguida? O medo do conflito. As equipes acabam criando uma harmonia artificial, todo mundo evitando os assuntos mais espinhosos. O grande problema disso é que as questões importantes não são resolvidas. Elas são só varridas para debaixo do tapete e ficam lá, apodrecendo com o tempo. E se não tem debate de verdade, um conflito saudável de ideias, qual o resultado? A falta de comprometimento. A ambiguidade toma conta. Se os membros da equipe não sentem que foram ouvidos, que a opinião deles contou, eles não vão se comprometer de verdade com as decisões que foram tomadas. Simples assim. Isso leva a gente direto para a próxima disfunção, que é evitar a responsabilização. Sem comprometimento, os padrões de qualidade começam a cair. As pessoas do time hesitam em chamar a atenção umas das outras sobre o desempenho ou sobre comportamentos que estão prejudicando todo mundo. Vira um ciclo vicioso de baixas expectativas. E lá no topo dessa pirâmide de problemas está a desatenção aos resultados. Quando a responsabilização é fraca, o que acontece? O status individual e o ego tomam o controle. O foco deixa de ser os objetivos coletivos da equipe e passa a ser os ganhos pessoais de cada um. Ok, já diagnosticamos o problema, certo? Agora vamos falar do antídoto. Se essas disfunções são como uma escada que leva para o fracasso, existe uma escada espelhada que leva para o sucesso. Então vamos começar a subir, degrau por degrau, em direção a uma equipe coesa e de alta performance. O caminho para chegar nessa coesão é o espelho exato das disfunções que a gente acabou de ver. Tudo começa construindo uma confiança de verdade, baseada na vulnerabilidade. É essa confiança que abre espaço para o conflito produtivo de ideias. E desse debate nasce o comprometimento genuíno com as decisões. Com todo mundo no mesmo barco, a responsabilização mútua vira algo natural. E o resultado final disso tudo? Um foco coletivo e incansável nos resultados. Viu só? Cada degrau sustenta o próximo. Então, a pergunta de $1 milhão é: como um líder, na prática, constrói essa cultura de excelência? Agora, o nosso foco vai para as estratégias, para as alavancas que podem ser usadas para moldar ativamente o time. Para isso, um líder tem basicamente 5 alavancas essenciais. A primeira é a sombra da liderança, porque as ações falam muito mais alto que as palavras. A segunda, o apetite por aprendizagem, ou seja, criar uma cultura onde a curiosidade é a regra. Terceiro, a autenticidade. Usar as habilidades para ser uma versão melhor de si e não tentar ser outra pessoa. Quarto, buscar desafios complexos, porque é na dificuldade que a gente mais cresce. E por último, a visão sistêmica, que é aquela capacidade de enxergar a floresta inteira e não só as árvores.
E essa citação captura com perfeição a ideia da primeira alavanca. A sombra de um líder é justamente o impacto que a sua presença, que as suas ações têm sobre as outras pessoas. É fundamental praticar o que se prega, sabe? Não adianta só falar. É essa liderança pelo exemplo que vai alimentar a melhoria contínua. A maestria não é um raio que cai do céu, não é um evento isolado. É um processo, como subir uma escada mesmo, degrau por degrau. É sobre criar padrões de sucesso que podem ser repetidos e melhorados, sempre. Mas para liderar outras pessoas, primeiro é preciso liderar a si. O nosso foco agora se volta para dentro. Vamos falar da resiliência pessoal e da inteligência emocional que são tão necessárias para conseguir liderar de forma eficaz, especialmente sob pressão. E quando a gente olha para a resiliência, esse gráfico aqui mostra uma coisa fascinante. Gerenciar o estresse não é uma coisa só. É, na verdade, uma combinação de 3 superpoderes emocionais. A flexibilidade para se adaptar às mudanças, a tolerância para aguentar a pressão do dia a dia e o otimismo para sempre conseguir enxergar uma saída. Dominar essa combinação é a chave da resiliência. E o que sustenta tudo isso, no fim das contas, é o que a gente pode chamar de mentalidade de dono. Isso significa abandonar aquela postura de vítima e se tornar um agente ativo da mudança. É sobre assumir a responsabilidade, construir parcerias e criar ativamente o ambiente que a gente precisa para a excelência poder florescer. No final das contas, a maestria não é um troféu para ser conquistado, mas sim uma montanha que a gente escala todos os dias. A pergunta de verdade não é como chegar ao topo, mas sim qual é o próximo passo. Para cada equipe, para cada líder, onde exatamente essa ascensão começa hoje?